A gente entrar no Google, entrar no YouTube e colocar lá como fazer 10 mil reais em 30 dias. Existem milhões de vídeos ensinando hoje. Mas tá, e aí? Na hora que você for aplicar as estratégias, com quem que você vai tirar suas dúvidas? Para você ser muito bom em tráfego pago, você tem que ser muito bom no orgânico. Ai, nossa, hoje eu tô triste, hoje eu não vou aplicar essa estratégia, não. Eu aplico a estratégia quando eu tô triste, eu aplico as estratégias quando eu não estou bem, eu aplico as estratégias de sábado, de domingo. E eu acho que é isso que me faz ter essa constância. O que tem que ser feito. Faço o que tem que ser feito. Enfim, hoje eu consigo proporcionar viagens, né, pra minha família, ajuda pra minha irmã. Então, a minha maior conquista, ela não é material, ela é dentro da minha família. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu sou Marcelo Gualberto. Pra você que ainda não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você quer aprender a dominar as vendas no WhatsApp e alcançar resultados expressivos em até 30 dias... Temos um case especial muito interessante aqui pra vocês hoje, não é mesmo? Gente. Nossa convidada é empreendedora e mentora de vendas, está no digital desde 2022, onde ela decidiu, gente, largar sua carreira de modelo e a faculdade de medicina para se dedicar 100% nesse novo caminho, né? Ela começou do zero e de lá pra cá já foram mais de 3 milhões de reais faturados e mais de 6 mil vidas impactadas através do seu conhecimento. Essa história você vai acompanhar aqui com a gente e aprender com a jornada dela. Quem, Marcelo? Vamos chamar, Carol? Chama pra nós. Recebendo a sua premiação de R$1 milhão faturados somente na KiwiFi. Seja bem-vinda, Carol Sanches. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. E bora bater esse papo gostoso hoje? Vamos bater esse papo. E, Carol, antes de tudo dar muito certo como é a sua vida hoje, eu imagino que deve ter algumas coisas que deve ter dado errado também, né? Muito errado. Então conta pra gente como era a sua vida antes do digital, né? Quais eram os desafios que você enfrentava? Bom, eu sempre quis ser médica, né? Estar aqui hoje, eu falo que é algo totalmente diferente do que eu tinha pensado pra minha vida. Eu falo que os planos de Deus eram totalmente diferentes dos planos que eu queria pra minha vida. E eu fiz 4 anos de cursinho pra entrar na tão sonhada faculdade de medicina. Passei na faculdade de medicina, fiz 2 anos, né, desse grande sonho. Mas eu falo que a pandemia interrompeu a vida de um monte de gente, Sim. né? E a pandemia acabou com esse meu sonho. Quando entrou a pandemia, a minha família não conseguiu dar continuidade no pagamento da minha faculdade, então eu precisei trancar a faculdade depois de 2 anos. Tranquei a faculdade e com isso veio a depressão. Eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida, eu não sabia como que eu ia crescer. Eu sempre fui uma mulher muito ambiciosa, eu sempre quis crescer, eu sempre tive grandes sonhos na minha vida, mas eu não sabia como que eu ia alcançá-los. E foi onde surgiu a oportunidade de eu ser modelo. Entrei para uma agência do interior e fui modelo também durante 2 anos. Entre idas e vindas de fotos, modelando, né, eu peguei grandes marcas para fazer trabalho. E veio um convite do Miss São Paulo. Carol, você gostaria de participar do Miss São Paulo representando a tua cidade de Votuporanga? Falei sim. Fui pro Miss São Paulo totalmente despreparada. Cheguei lá no Miss São Paulo e naquela época eu não tinha condições financeiras, então eu procurei vários patrocinadores, né, pra me emprestar roupa, me emprestar vestido, me emprestar sapato, porque tinha que estar todo naquele glamour do mundo Miss. E cheguei lá com as minhas roupas emprestadas, com os meus looks todos montadinhos assim, emprestados. E ganhei o Miss São Paulo. E o ano passado, em dezembro de 2023, eu estava no Miss Brasil. Então, conciliando aí foi onde surgiu essa ideia de começar no mercado digital. Eu via muita gente ganhando dinheiro na internet. Então, por que essas pessoas ganham tanto dinheiro na internet? O que elas têm de diferente de mim? Se elas podem, eu também posso. E foi aí que eu iniciei no mercado digital. E nem tudo são flores, né? Eu falo assim, que hoje dentro do mercado digital a gente tem que
pesquisar muito, pesquisar bastante, porque do mesmo jeito que tem muita coisa que dá certo, tem muita coisa que dá errado também, e é onde a gente acaba caindo nesses golpes, né? Então, na época, eu comprei ali o meu primeiro curso do mercado digital, comecei a estudar, era muito, né, daquilo que eles falavam de curso, de vender curso, então naquela época eu não me adaptei, eu fiquei com medo, eu falava, não vou tentar de novo, não vou, deixa eu seguir aqui minha carreira de modelo, deixa eu continuar aqui no mundo Miss. Tá gostoso, tá confortável aqui. E ainda assim, eu trabalhava como modelo, mas eu trabalhava como modelo e eu não ganhava o tanto que eu gostaria de ganhar, né? Eu ganhava muito pouco trabalhando como modelo. E foi quando eu comecei a estudar e conciliar as fotos. E aí eu estudava, conciliava com o mundo Miss e ia estudando. E quando eu realmente coloquei isso na minha cabeça, que o mercado digital ia dar certo, foi quando eu fiz quase R$4.000 no meu primeiro mês aplicando as estratégias de uma outra mentoria que eu tinha comprado. E nisso, eu ainda conciliava com as fotos, mas eu já estava ganhando mais dinheiro dentro do digital do que fazendo fotos como modelo de fato. Ano passado, eu encerrei essa minha carreira no mundo Miss, eu encerrei essa minha carreira no mundo de modelo e decidi viver somente do digital. Cara, que legal isso, Carol. É muito curioso falar com uma charaminha, Carol. Que legal isso. E, meu, por curiosidade aqui, quanto em média ganha uma modelo? Bom, eu fazia fotos assim... primeiro que você tem que trabalhar todos os dias pra você ter um financeiro ali muito bom. Mas, como eu era de uma agência, eu era agenciada, eu ganhava 60% e a agência ficava com 40%. Caramba. Então, eu tirava ali, em média, por dia trabalhado, uns R$200. E isso eu tinha que trabalhar todos os dias pra conseguir fazer, de fato, uns R$3.000 por mês ali, trabalhando bastante. E no momento que você viu a oportunidade no digital, né? De trabalhar, não sei por qual caminho você começou nesse momento. Uhum. O que te fez decidir e acreditar que essa era a oportunidade que você estava precisando para alcançar outros patamares financeiros? Eu via outras pessoas ganhando muito dinheiro com a internet. E eu sabia que era real. E era muita gente falando que dependia somente da nossa dedicação, né? Ai, se você se dedicar, você vai longe. Eu falava, tá, cara, então se depende só da minha dedicação, então eu vou fazer dar certo, porque dedicação eu tenho. Empenho mais ainda, e vontade de fazer dar certo nem se fala. E foi onde eu entrei de cara e fiz tudo o que tinha que ser feito ali dentro da mentoria que me ensinava a fazer essas vendas através da internet. Agora, como é que foi esse seu período de conciliar o trabalho do digital com o trabalho fora? Porque as pessoas entram no digital pensando assim, vou fazer uma renda extra. Vou fazer um dinheirinho a mais, vou dedicar 2, 3 horinhas pra conseguir. Mas na prática mesmo, se você dedicar 2 horinhas por dia, provavelmente não vai ser o suficiente pra conseguir ter grandes resultados. E a gente sabe que você teve resultados muito impressionantes ao longo do tempo. Uhum. Mas esse período de conciliar as duas profissões, como era pra você? O que você tinha de fazer pra equilibrar isso aí? Eu trabalhava, né, como modelo. Geralmente, a gente trabalha meio período ou então uma diária inteira como modelo. Então, quando eu trabalhava uma diária inteira, eu chegava na parte da noite e estudava, né? Eu falo que o digital, ele é um trabalho como qualquer outro. Para você crescer dentro dele, você tem que estudar, você tem que se dedicar. E hoje, eu não vejo que são necessárias 2 horas todos os dias. Mas ali, se você tiver 1 hora por dia, mas que naquela 1 hora você foque e não fique mexendo no celular. Nossa, eu tenho 3 horas livres por dia, só que você não assiste 3 horas de fato de aula, você não aplica as estratégias nas 3 horas. Você fica no celular, você mexe um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Então, eu trabalhava como modelo e aí quando eu chegava em casa, eu sentava e falava, é isso que eu quero, então eu vou estudar. Aí eu colocava as aulas ali, eu baixava as aulas no celular e desligava o Wi-Fi. Por quê? Legal. Toda vez que eu deixava o Wi-Fi ligado ou o 3G ligado, chegava mensagem. E no que chegava mensagem, eu já me distraía, clicava na mensagem, na hora que eu via, eu já tava assistindo vídeo no TikTok, dando risada. Eu falava, caramba, eu tava assistindo a aula. Então, eu baixava as aulas no celular, porque hoje tem como você baixar as aulas no seu celular e assistir sem a internet mesmo, né?
Então, eu conciliava dessa maneira. E assistindo às aulas. E você começou como afiliada no digital, e como que esse mercado apareceu pra você? Foi através de um anúncio? Porque normalmente as pessoas encontram o mercado através de um anúncio, né? Não, por incrível que pareça, eu não encontrei o digital através de um anúncio. Na época, tinha uma blogueira da minha cidade falando sobre isso. E eu comecei a pesquisar, né? Porque ela tava ganhando muito dinheiro. Só que ela ganhava muito dinheiro aparecendo. Então, não era o que eu queria na época. Eu tinha vergonha. Hoje eu tô aqui aparecendo, eu gosto de aparecer. Mas na época, eu não queria falar sobre isso. Eu falo assim, as pessoas até hoje, existe esse tabu da internet, desse medo todo. Então, naquela época, eu não queria aparecer. Então, eu não comecei no digital aparecendo. Eu não comecei no digital sendo afiliada. Eu falo, a internet, ela é tão gigante, tão grande assim, que eu comecei no digital porque eu via que dava certo da gente comprar produtos se afiliando nesses produtos. E eu sempre fui muito consumista, eu sempre gostei muito de comprar. Então eu comecei no digital vendendo através da Magazine Luiza, só que comprando esses produtos. Ou seja, eu comprava e a comissão ainda voltava pra mim. Que foi quando eu comecei a ter umas provas sociais. Falava, nossa, caramba, a comissão caiu pra mim. Comprava um secador, caía a comissão na Magalu. Comprava algo na Shopee, caía a comissão. Então, primeiro de tudo, eu não comecei sendo afiliada. Eu comecei me afiliando ali nos produtos e comprando pra mim mesma, né? Adquirindo, sendo consumista ali. Entendi. Tipo, sendo afiliada de você mesma. Eu era afiliada de mim desconto, mesma. É verdade. Como se fosse um cashback, né? Como se eu comprasse ali na Magalu e ainda tivesse um cashback. Pagava R$75, né? Um exemplo, porque nem tem secador de R$100, e me voltava ainda um cashback. Então, eu comecei nesse mercado porque eu falava que eu não queria aparecer. E eu realmente não aparecia e tinha um dinheirinho ali de volta. Que legal, cara. Isso aí você É a hackeou o primeira sistema. vez que vem alguém aqui falando... afiliado, já pensei que era afiliado de produto digital, também. produtos físicos Legal, encapsulados. legal. Se todo mundo fala, nossa, dá pra se afiliar? Então, beleza, eu vou me afiliar e vou comprar o produto, né? Não vou me afiliar, não preciso ficar vendendo nada pras outras pessoas. E aí, foi desse jeito que eu iniciei. Vou aproveitar que sou consumista, mas também vou ganhar dinheiro com isso. Não, sou brilhou, tô até me consumista, sentindo sou meio burro consumista, agora. mas vai voltar um dinheiro pra mim. Passou tanto tempo, foram milhares gastos, sem receber nada de volta. Só o Nubank cashback. Eu tô chocada. Olha só, brincadeiras à parte, essa é uma forma interessantíssima de entrar no mercado. Não lembro se alguém tinha me falado disso, desse modelo. Aqui no KiwiCast, Pelo menos no definitivamente. KiwiCast, não. Agora, o que é que te atraiu para o mercado de afiliação, uma vez que você estava agora, não só como uma consumidora, mas uma profissional do mercado? O que é que fez você mudar de ideia e começar a botar a cara? Bom, quando eu comecei a falar isso, a falar sobre o mercado digital para as minhas amigas, né? Fulana, olha, dá certo de você comprar um secador, mas você ganha um dinheiro de volta. E nisso começou a gerar muita curiosidade nas amigas, nas rodas de amizade que eu participava, e todo mundo querendo saber como funcionava. E foi quando eu vi que eu comecei a distribuir o meu conhecimento ali de graça. No Instagram. Não. Eu não aparecia ainda nessa época. Ah, ok. Conversando com as minhas amigas, Ok. né? E contando pra elas o que eu fazia. E, me ensina. Eu falava, tá, se eu posso ensinar, então eu posso vender alguma coisa. E foi quando a primeira vez eu apareci no Instagram pra falar sobre isso, mas não era vendendo nada, era falando o que eu estava fazendo. Gente, vocês sabiam que dá certo de vocês comprarem produtos pela internet e ainda assim ganhar um cashback de volta? Vocês sabiam isso sem nem mencionar o mercado de afiliados, porque eu só queria ensinar as pessoas a se afiliarem nos produtos e a ganharem um dinheiro de volta. E aí, eu vi que aquilo gerou muito interesse dos meus seguidores. Naquela época, eu tinha 2.000 seguidores e eu já achava o auge, que eu era super importante. E muita gente começou assim, Carol, me ensina. Carol, como que faz isso? Carol, nossa, eu compro muito pela Shein, eu compro muito pela Shopee, eu compro muito pelo Mercado Livre, que são plataformas que hoje abrem afiliação. Eu falo assim, gente, a Shein... é loucura, né? Mas o tanto que a gente compra pela Shein, e a Shein tem a afiliação e ainda assim paga em dólar, né? Não é nem em real. Então, eu comecei a falar sobre isso nas minhas redes sociais. E foi quando eu comecei a ter muito retorno, muitas perguntas. E falei, tá, quer saber? Então, se eu posso ensinar, eu também vou vender o meu conhecimento aqui, né? E foi quando eu comecei a monetizar
todo esse meu conhecimento ali para as pessoas que me chamavam e me perguntavam. Mas aí você vendia no formato de um curso que você desenvolveu para essas pessoas? Ou você vendia através de mentoria, consultoria? Não. De início foi cursos, né? Foi o mesmo curso que me ensinou. Tudo que eu sabia naquela época, eu falei assim, olha, fulana... Tá aqui, ó, esse aqui é o curso que eu fiz, eu aprendi tudo nele, então eu não consigo te explicar aqui, porque seriam muitos áudios, muitas fotos que eu teria que te explicar, mas tá aqui. Esse aqui é o primeiro curso que eu fiz, e eu acho que você vai conseguir também. Só que... E aí nisso você era afiliado do curso também? Isso, nisso eu era afiliado do curso. Só que não era só vender curso. Porque as pessoas não queriam assistir somente as aulas gravadas ali. Elas ainda vinham me perguntar. Então, foi quando eu comecei a perceber e falei, tá, as pessoas não querem assistir somente as aulas gravadas. As pessoas querem que eu explique. As pessoas querem a minha ajuda. E foi onde entrou a minha mentoria ali também. Então, a pessoa assistindo ali as aulas gravadas, ela podia ter o meu suporte. Ela podia ter a minha ajuda. Porque de nada adianta hoje no mercado você ter o melhor curso da vida se você não tiver um suporte, se você não tiver uma ajuda. E eu fui essa afiliada. Eu fui a afiliada que começou frustrada. Porque a pessoa que me vendeu ali o meu primeiro curso, ela nem sabia o que ela estava vendendo. Então, eu tirava as minhas dúvidas com ela. E ela não sabia me responder, porque de fato ela não estudou o curso, ela não sabia me responder o que eu precisava. Então eu falo que hoje o que eu tenho de melhor é o suporte que eu dou ali para as minhas alunas. E as aulas ao vivo também, né? A gente tem aula ao vivo de toda terça-feira. Então, quando elas compram ali a mentoria comigo, elas não têm acesso somente às aulas gravadas, às aulas, enfim, não, elas têm acesso às aulas ao vivo comigo, ao meu suporte, ao meu WhatsApp pessoal. Então, eu falo que hoje que eu tenho de melhor, assim, é o meu suporte para as minhas alunas. Poxa, que legal, meu. A gente vai explorar esse seu lado mentora, mas antes disso, Carol, quais foram as ações práticas que você fez como afiliada que te fizeram faturar mais de 700 mil reais em 30 dias? Nossa. A galera quer entender isso. Essa foi... Bom, eu estou no digital já tem quase 3 anos e nem sempre foi assim, né? Nem sempre foram meses maravilhosos. Hoje existem diversas estratégias que a gente pode aplicar para a gente ganhar dinheiro através da internet. E o que me fez fazer 745 mil reais em 30 dias foi aplicar todas essas estratégias no mesmo mês. Okay. Eu apliquei tudo que tinha para aplicar. Tráfego pago, tráfego orgânico, estratégia com influencer, vendendo pelas grandes marcas, tudo que dava pra fazer, eu juntei e falei, tá, eu vou fazer tudo esse mês, eu vou fazer tudo em 30 dias. Porque eu sempre quis alcançar um resultado muito alto dentro da internet. E cada mês eu fazia né? Eu comecei nesse mercado sem investir em tráfego pago, porque eu não tinha nem dinheiro para comprar o curso, quem dirá dinheiro para investir em tráfego pago. Então, na época, eu dividi no cartão da minha mãe 12 vezes meu primeiro curso, que eu comprei pela internet. E eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago, então eu só aplicava as estratégias de tráfego orgânico, né? E depois eu falo, para você ser muito bom em tráfego pago, você tem que ser muito bom no orgânico, porque uma estratégia traz a outra junto. E aí eu falei, tá, o que eu posso fazer que vai alavancar os meus resultados? Vou fazer tudo em 30 dias. E foi isso, aplicar todas as estratégias que ensinam ali dentro da mentoria em 30 dias. Que você aplicou todas as estratégias, você falou que você não tinha muita grana para investir em tráfego pago. Você usava a grana que estava entrando para poder aplicar essa estratégia de tráfego pago dentro desse mês ou você já tinha caixa? Não. Esse mês foi agora, né? Eu fiz esses 740 mil agora, esse mês. Ok. Nos outros meses, não. Entendi. Nos outros meses, eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago. Na verdade, isso foi no início, né? No meu primeiro ano ali, eu não tinha dinheiro para investir em tráfego pago. Então, era só orgânico. 3, 4 mil reais ali no orgânico, vendendo pelas grandes marcas mesmo. Depois, quando eu vi um potencial de ser mentora, de legal, as pessoas gostam do jeito que eu explico, as pessoas se identificam com a minha história, as pessoas gostam do jeito que eu tiro as dúvidas ali, sem ficar falando palavras difíceis. Aí eu falei, então agora eu acho que eu vou investir esse dinheiro que entrou no tráfego pago. E aí eu comecei a investir no tráfego pago tem 1 ano.
Entendi. Pouco tempo. Legal, pouco tempo. Agora você tocou num ponto aí que foi relevante. Você falou, cara, não eram sempre meses maravilhosos, né? Sim. E a gente sabe que o digital, ele consegue proporcionar resultados impressionantes, mas se a pessoa não se preparar, ele também pode ter meses ou momentos de seca, né? De escassez. Uhum. Então, dentro da sua experiência, né? Pensando que hoje você já é uma player consolidada, qual é o segredo para manter a consistência nesse mercado? Continuar faturando, principalmente no mercado de afiliados, que é tão competitivo, né? Sim, eu falo que hoje o mercado de afiliados, o meu trabalho, é como se fosse uma loja física, né? Tem mês que a gente vai vender muito, tem mês que a gente não vai vender, mas é sempre um mês pelo outro, um mês sempre compensa o outro. Legal. E ai, Carol, como é que você se mantém nessa constância todos os meses? Hoje eu gosto do que eu faço e eu falo que o digital, ele não é um trabalho, né? É muito daquilo que as pessoas falam. Trabalhe com o que você ame, com o que você ama, e aí você não vai precisar trabalhar. Então, para ter uma constância dessa, eu acho que você tem que gostar muito do que você faz. Porque senão, quando você não estiver legal, quando você não estiver bem, obviamente você cai, os seus ganhos caem, cai tudo. Então, hoje eu amo o que eu faço, né? Então, hoje eu tenho constância no que eu faço. Hoje eu aplico todas as estratégias todos os dias. Então, não tem dessa de, ai, nossa, hoje eu tô triste, hoje eu não vou aplicar essa estratégia. Não. Eu aplico a estratégia quando eu tô triste, eu aplico as estratégias quando eu não estou bem, eu aplico as estratégias de sábado, de domingo. E eu acho que é isso que me faz ter essa Faz constância. o que tem que ser feito. Faço o que tem que ser Mentalidade, feito. né? Total. Legal. Agora, quando você olha para o mercado de afiliados, Carol, o que você enxerga entre as pessoas iniciantes, erros que elas cometem ainda, que talvez você possa ter cometido no seu início, que, poxa, seria até um aviso para quem tá iniciando nesse mercado não fazer, evitar? Tá. Para quem tá iniciando hoje no mercado, primeiro de tudo, pesquisar muito com quem vai comprar e o que vai comprar, né? A minha maior dificuldade quando eu comecei, quando eu era uma afiliada iniciante, era não ter suporte, era não ter ajuda. Porque foi o que eu falei pra vocês, de nada adianta. Eu tinha um curso nas minhas mãos muito bom, mas eu não tinha ajuda, eu não tinha suporte. É muito fácil a gente entrar no Google, entrar no YouTube e colocar lá, como fazer 10 mil reais em 30 dias. Existem milhões de vídeos ensinando hoje, mas tá, e aí? Na hora que você for aplicar as estratégias, com quem que você vai tirar as tuas dúvidas? Quem que vai ser o teu suporte? Perfeito. Então, hoje eu falo que o meu suporte, ele é diferenciado e eu sei muito das histórias das minhas alunas, porque eu entrego ali, na hora que elas entram pra minha mentoria, elas têm o meu WhatsApp pessoal, então todos os dias eu abro o computador, eu sei a carinha de cada aluna, eu sei a história de cada aluna, eu sei que as alunas que mais ganham dinheiro são as que mais se dedicam, e as que menos ganham, às vezes é porque não tem tanto tempo pra se dedicar. Ou porque são mães, tá com o filho pequeno em casa, mas ainda assim elas se dedicam. Então, acho que é isso. Que legal. Esse período aí é um período interessante da afiliada que eventualmente descobre o potencial que ela tem, já bateu os resultados necessários e abre as asas, né? Lança seus produtos, suas mentorias. E hoje já são mais de 6 mil pessoas impactadas com sua mentoria. Você comentou aí do suporte, conhece a galera. Como é que foi essa transição de, hoje eu sou afiliada, amanhã eu sou mentora, tô ensinando a galera, não sou só mais vendendo. Como é que foi isso pra você? Bom, eu era uma afiliada frustrada no mercado. Acredito que hoje existem muitas pessoas que entram para esse mercado e ainda assim elas ficam frustradas. Mas eu via que o que eu mais tinha de potencial ali era conseguir traduzir todo esse mercado para as minhas alunas, para quem nunca tinha tido acesso, de fato, ali às estratégias. Tá, Carol, eu tô aqui nessa aula de tráfego pago, o que é X1? Porque aqui na aula o cara não explicou o que é X1. O que é tráfego direto, Carol? Então, eu acho que a minha forma de me comunicar com essas alunas fez com que virasse uma chavinha na minha cabeça e falasse, tá, eu sou afiliada, mas eu também sei conversar com essas alunas, né? Eu sei falar de um jeito com que os grandes players do mercado às vezes falam de uma forma mais formal. Então não, eu conversava com as minhas alunas ali do jeito que elas queriam aprender de fato. Fulana, você tem que pegar isso, você tem que fazer isso, você tem que aplicar essa estratégia, você tem que pegar esse produto, você tem que colocar aqui e fazer isso. Que eu acho que é o que a grande maioria dos afiliados hoje quer, alguém que realmente pegue na mão deles e fale o que eles têm que fazer.
Verdade. E isso é um grande desafio para aquelas pessoas que querem ensinar, mas não tem, talvez, a habilidade da comunicação desenvolvida, né? Nossa, isso deve ser uma dor pra essas Nossa, pessoas. Mas deve ser né? muito, muito. E realmente a linguagem mais simples, ela torna a experiência de quem tá aprendendo muito mais prazerosa. Sim. Ela confia Demais, em você, né? Agora, quais foram os maiores desafios que você encontrou nessa nova responsabilidade como mentora, né? Porque eu imagino que ali, como afiliada, você tá ali aprendendo as estratégias, aplicando, encontrando desafios no meio do caminho. Mas como mentora, você tem outra responsabilidade, que é acompanhar as suas alunas, de fato pegar na mão e entender se elas estão aprendendo ou não. Quais foram os desafios nessa jornada? Bom, eu falo assim, que primeiro de tudo, os maiores desafios eram que, primeiro de tudo, eu tinha que aplicar as estratégias para validar aquelas estratégias, para que quando alguma aluna precisasse de mim, eu soubesse da melhor maneira como ensiná-la, né? Então, eu sempre tive que ficar ali, de fato, aplicando as estratégias, vendo o que dava errado, vendo o que dava certo. E a minha maior dificuldade, eu acho que era na produção de conteúdo. Eu não gostava de produzir conteúdo. Porque você não gostava de aparecer? Porque eu não gostava de aparecer. Então, eu tinha que produzir conteúdo, eu tinha que aparecer. Então, isso pra mim, eu falava, não, cara, isso não é pra mim. Então, não vai dar certo, o digital não é pra mim. E aí foi quando eu vi que dava sim pra fazer essas vendas sem aparecer, sem ficar produzindo conteúdo, muitas das vezes sem precisar investir em tráfego pago. E foi quando eu comecei a aplicar essas estratégias. Exige constância, exige dedicação. O maior desafio é a vontade de desistir, porque a gente tenta e não vê resultado. E eu falo que eu só consegui chegar onde eu cheguei porque eu não desisti. Mesmo nos dias com dificuldade, mesmo nos dias mais difíceis, eu tava ali aplicando aquela estratégia, porque eu sabia que de fato um dia ela ia me render algum dinheiro. E rendeu, né? E rendeu. Rendeu com juros compostos, tudo isso. Rendeu bastante. Olha só, me tira uma dúvida sobre a sua vivência, o que você experienciou. Você tinha essa trava com redes sociais. Hoje você tem mais de 100 mil pessoas que te acompanham ali no Instagram, fora 6 mil alunas que têm um relacionamento direto contigo. Né? Então, como é pra você? O que você acredita que faz um expert como você, um player, conseguir se conectar com sua audiência? E aí eu separo a audiência em duas. A audiência do seu Instagram, que é o pessoal que te acompanha, o lead, né, o potencial cliente, e a sua audiência aluno, que é o pessoal mais íntimo, que você tem esse trato mais refinado. Então, o que você faz para conseguir se conectar com essas duas galeras? Bom, o que me faz hoje me conectar com o meu público é muito da minha autenticidade. A Carol que tá ali no Instagram, falando todos os dias, brincando, é a mesma Carol que faz as aulas ao vivo com as alunas. Legal. Então, eu sei que muita gente que chega tá curioso pra saber o que eu faço, qual que é o meu trabalho, por que eu ganho tanto dinheiro, mas, ao mesmo tempo, as minhas alunas estão ali me acompanhando, vendo o tanto que eu vendo, né? E, ao mesmo tempo, eu respondo muitas caixinhas de perguntas. Então, eu tenho muito público que tá chegando ali, Carol, como funciona o seu trabalho? Aí, tem as perguntas das alunas. Carol, tô aqui com dificuldade nas aulas da Shopee, me ajuda. Então, eu respondo todas essas perguntas juntas e eu falo que os novos seguidores, eles se tornam novos alunos também. Legal, legal demais. É o seu lugar de conexão ali mesmo no Instagram, né? Que e massa. A autenticidade vende, não tem jeito, né? Sim, a autenticidade vende. Inclusive, Carol, você comentou aí que você utiliza várias estratégias de atração de novos leads. E, inclusive, foi isso que fez você faturar mais de 700 mil em 30 dias. Como é que você decide qual estratégia dessa usar e quanto tempo ou dinheiro investir em cada uma delas? Hoje eu tenho muito pé no chão em relação ao tráfego pago. Por quê? Muita gente acha que o tráfego pago, ele é só colocar dinheiro, né? Você colocar que você vai ter retorno. E ele não funciona dessa forma. E não somente o tráfego pago. Hoje tem também outras estratégias que requer dinheiro, que requer ali um investimento. Que foi, por exemplo, uma das estratégias que eu fiz também com tráfego de influencer. Eu fui juntando dinheiro de todos esses outros meses que foi dando certo. E eu falei, bom, tá, eu tenho aqui X, eu tenho essa quantia que eu posso gastar.
Se eu dividir ela durante 30 dias, dá aqui esses R$300 que eu consegui investir por dia no tráfego pago e ainda me sobra esses 2.000 aqui que eu consegui investir numa influencer. Então eu falo que hoje você tem que ter tudo muito bem alinhado, o teu financeiro, para que você consiga de fato saber quanto que você vai investir no tráfego pago, quanto que você vai investir no Instagram de achadinhos, quanto que você vai investir numa influencer. Tudo tem que ser certinho. E eu acredito, né, que quem começar, a forma mais fácil seria colocar tudo numa planilha. Tá, esse mês eu ganhei X, pro próximo mês, ao invés de eu gastar